Vamos pregar algo novo? Não, porque se eu for pregar algo novo, vai fugir da Bíblia. Vamos pegar algo que já é ensinado, algo que já está na palavra, mas algo que a cada dia se renova no entendimento. É o entendimento nosso que tem que ser renovado à luz da palavra, porque a cada vez que a gente escuta uma mensagem e a gente não entendeu e passa a entender, é novidade, porque a partir daí a gente começa a receber aquilo que está em oculto dentro da palavra, os mistérios da palavra de Deus, aquilo, as riquezas ocultas. Amém, meus amados? Então, o que tem na Bíblia, aqui tem tudo que eu e você precisa, só cabe a gente compreender e viver o que está aqui. Mas também tem um porém. Às vezes tem pessoas que ela tem uma vida, uma mente medíocre. Ela diz assim: eu quero ser salvo. Tudo bem, e ela será até salva, mas depende como nós queremos ser salvos, igreja. Tem uns que ele quer ser salvo doente, ele quer ser salvo na miséria, quer ser salvo como derrotado, sem viver o poder de Deus, sem desfrutar dos dons do Espírito, sem ter uma vida ativa no poder de Deus. Ele vai ser alguém que quer só ser salvo, e pela fé ele pode ser salvo. Amém? Mas aí é que está. Será que Deus só quer me salvar? Aí nós vamos entrar pelo um problema sério, os enganos das seitas, como os TJ. Os TJ, os testemunhos de confusão, eles dizem que Jeová Deus só operou milagres no passado, que Jeová Deus não opera mais hoje, então, e automaticamente limita o poder de Deus na vida deles. Sim ou não? Sim ou não? Aí vamos para o Espiritismo. Segundo a visão de Allan Kardec, o Evangelho já começa errado, porque Evangelho, novidades e algo novo, só Jesus pode dar. Allan Kardec não pode dar nada de novidade para ninguém. Mas na visão kardecista, eles também não vão experimentar nem a salvação, mesmo falando de um Evangelho de Cristo. No engano deles, segundo a visão de Allan Kardec, eles vão falar sobre Jesus, mas lá vai haver o quê? Eles vão aceitar a doença, vão aceitar os problemas, vão aceitar a confusão, vão aceitar a derrota, vão aceitar a perseguição, vão aceitar tudo, porque para eles é um karma, e esse karma, a cada ano que passa, a pessoa vai pagando esse karma, e aí ele morre, reencarna, paga o seu karma, sofre, até ele se tornar um ser de luz, mas ele não vai passar disso, ele não vai ser salvo. Aí vamos ver a visão de Buda, que tem um Buda, né, da natureza, Buda do ar, Buda da água, tem Buda para todo canto, então não vai também ser salvo. Mas aí o Evangelho segundo a visão de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, ele vem, igreja, embutido de muitas coisas, só cabe a gente entender e dar lugar. E o que eu vou ler para você é isso. Vamos ver um versículo, às vezes a gente tem que pegar o que está embutido. Às vezes eu leio uma palavra, e às vezes a pessoa que está ouvindo, ela pega só o detalhe, pega alguma coisa. Eu estou lendo aqui, já estou indo lá na frente, o Espírito Santo vai nos mostrando já algo além, e é isso que ele quer, que você tenha a mente de Cristo, a mente do Espírito Santo, porque Deus não vê, igreja, simplesmente eu aqui na terra, ele já me vê do céu, ele já está lá, ele já me vê lapidado, salvo, transformado, curado e no céu, porque o que ele já decretou, já está decretado. Amém? Não vai mudar nada, ele já me vê no céu. Agora cabe eu entrar dentro do projeto de Deus, para que eu esteja no céu. Amém? O plano de Deus é me salvar, o plano de Deus é te salvar, o plano de Deus é te curar, o plano de Deus é te libertar, o plano de Deus é te prosperar, o plano de Deus é te dar muita coisa. Cabe você entender isso e desejar isso, ou então viva como os que vivem uma vida medíocre, e sendo cristão, os tradicionais. Amém? Eles vão viver uma vida medíocre,
Porque na visão deles, eles querem ser salvos. Mas eu quero muito mais do que isso, igreja. Porque Deus tem muito mais para a gente. Você está entendendo? Está dando para compreender? É um exemplo. Hoje eu pensei até em trazer, porque eu gosto de pregar com ilustração, porque fica mais fácil. E eu não aprendi isso à toa. É o que Jesus fazia. Ele dava ilustração. Ele usava um termo mais simples, para que todos, eles faziam através de parábola. Ele usava metáfora, que fazia com que a pessoa raciocinasse, pensasse e aprendesse fácil. E eu pensei em trazer hoje, um caroço de manga e um galho de manga também. Trazer um caroço e um galho, para que a gente possa entender. Amém? Mas vamos ler e depois a gente vai para esse caroço e para esse galho. E você medite aí, eu com caroço aqui, com galho de manga, não, entendeu? Amém? Caroço na minha mão esquerda e o galho na mão direita. Amém? Certo? Então analisa aí agora, ó. Um galho e um caroço. Amém? E você vai entender na instante sobre esse galho e sobre esse caroço. Amém? Abra aí 1 Coríntios capítulo 2. Eu falei isso no monte. E vamos pegar outro capítulo, porque como eu disse, eu leio uma coisa, o Espírito Santo me leva lá para frente para outra, para compreender o que está aqui. Meditando nas coisas espirituais, decidindo em espíritos as revelações espiritual. E se você ficar só em uma primeira coisa, você não desfruta da outra. Amém? Diga: Espírito Santo, abre meu entendimento. Fala mais alto aí, eu sei que ele não é surdo, mas fala com firmeza. Espírito Santo, abre o meu entendimento e faz eu entender o que o Senhor tem de melhor para mim. Você acha que é pouca coisa ou muita coisa? Muita coisa, igreja. Glória a Deus. E aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios 2, se a gente pegar do versículo 6, em cima, ele vai dizer assim, o título disso aqui. Eu primeiro vou ler tudo, depois a gente vai passar para Efésios, capítulo 1, versículo 3. Depois daí a gente vai pular para lá, porque aonde o Espírito Santo me levou a entender o que está aqui. Amém? Aqui diz aqui, ó. O título da minha Bíblia diz assim: a sabedoria que vem do Espírito. Está vendo? Sabedoria que vem do Espírito. Para Bíblias que tem título, em cima do versículo 6. A Bíblia que não tem título não vai ter nada mesmo. Só vai ter o versículo aí. Amém? Algum aí tem título? As que tem título está assim o quê? A mesma coisa, sabedoria que vem do Espírito. Então está dizendo algo que vem através do Espírito, uma revelação que vem através do Espírito, o entendimento que vem através do Espírito, e esse Espírito é santo. Então aqui diz assim, ó, eu já li isso aqui, não foi a primeira vez. Contudo falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Sabe o que é que Paulo já começa dizendo assim, ó? Eu vou falar de coisas do Espírito, de sabedoria do Espírito, para quem tem entendimento, maturidade, para quem vai compreender e pegar as coisas rápido, não vai ficar lá como um leigo, não vai ficar lá como um amebado. Ele disse: eu vou falar de uma coisa profunda, para quem logo entende, não vou perder tempo com leigos, que não vai compreender nada, só vai dar trabalho. É isso que Paulo está querendo dizer, amém? Ele está dizendo, não vou ficar perdendo tempo, por isso que você vai ver lá embaixo, ele mesmo dizendo, o Espírito Santo através dele, dizendo que quem é espiritual, pega logo, quem não é, não pega, não entende, e vai ficar só dando trabalho. E isso que nós não podemos mais perder tempo. Por isso que eu tenho batido na tecla, aqui a gente tem batido direto, ó, falar a língua do céu, tem que ser cheio, tem que ser batizado, tem que falar em línguas, tem que se envolver com Deus, tem que se alinhar a Deus. Olha, o louvor está maravilhoso. Aí se diz, como está maravilhoso? Faltando baterista? Faltando alguma coisa? Tá. E por que tá?
porque tem que ser assim para se alinhar. Não adianta estar uma sinfonia, não adianta estar tudo alinhado, né? Na sinfonia, nas notas, na harmonia, e não está alinhado com o céu. Vai ficar tudo aí na terra, tocando bonito. Então é melhor dizer, está faltando bateria, está faltando fulano, está faltando cicrano, para que as coisas se ajustem, e quando fulano, cicrano se alinhar, volte para a glória de Deus. Não só para tocar, mas para ser salvo tocando, igreja. Não só para cantar, mas ser salvo cantando. Mas não cantando para homens, cantando e adorando a Deus, mas alinhado ao projeto de Deus. Senão seremos mecânicos, seremos um clube social, seremos uma irmandade, como a questão da maçonaria, uma irmandade. Seremos um clube social para estar aqui, né, tricotando, falando da vida dos outros, como no tempo do passado do catolicismo, que entrava e saía só para olhar as vestes. Olha, fulano hoje chegou, tá com fulano, comprou o sapato, fulano, a roupa dele, a roupa dela, e o missário já pronto. Então não precisa nem ir, porque eu já tenho o missário pronto aqui, eu já sei a hora da crê em Deus Padre, a hora de se benzer, a hora dos rogai por nós pecador, né? Eu já sei de tudo, da Ave Maria, eu já sei de tudo. Mas então o que vamos fazer lá? Olha a vida dos outros. Não vamos adorar a Deus, até porque não está adorando a Deus, está se prostrando às imagens. Amém, meus amados? Por isso que a Bíblia diz que tem que renovar o entendimento, tem que se converter, tem que sair do engano, da mentira, da idolatria e viver a verdade. Está dando para entender? E aqui diz assim para mim e para você: não falamos de sabedoria entre aqueles que têm maturidade, está vendo? Falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não refiro, entretanto, a sabedoria desta terra, ou desta era, deste mundo, dos poderosos desse século, dos Sócrates, dos Alexandre, dos Confúcio, daqueles que como diz Freud, e todos os sábios dessa terra. Olha o que ele está dizendo, amém? Né? Os poderosos humanamente falando. Aí ele diz aqui, veja, então veja o que está aqui bem claro, igreja, sendo reduzido a nada. Olha o que a Bíblia diz, que toda a sabedoria que a gente aprendeu. Eu falava com Duda esses dias, Duda dizendo, olha bispo, quando o senhor prega, para mim é uma confusão na mente, de tudo que eu estudo, de tudo que eu aprendo humanamente falando. Aí quando está aqui pregando as coisas espirituais, há uma confusão na mente. Já ela disse assim, já irmã Eduarda, né, Duda, né, e a irmã que é a outra, Giovana, já para Giovana é mais fácil de pegar. Já mãe, já pega mais fácil também. Mas por quê? Porque a faculdade, igreja, esse negócio chamado faculdade, complica. Porque a gente vem aqui e fala uma coisa espiritual, e aqui eu já começo detonando todos os sábios deste mundo. Aí aquilo na faculdade aprende um bocado de coisa deste mundo. Aí fica uma luta da carne contra o espírito. Amém? Do entendimento humano e do entendimento espiritual. Aí alguém que está fazendo medicina, aí vem e eu começo a falar coisas aqui que não vai bater. Aí já entra a questão de Bia, que se deixar levar pela biologia, já vai complicar a situação. Aí vai entrar em choque. Então por isso que a Bíblia diz que tem que ter a mente de Cristo, a mente do céu. Porque se tiver a mente de Cristo, tudo que for relacionado a Cristo se encaixa. Está dando para entender? Se tiver mente humana, só vai entender as coisas humanas. Por isso que Jesus falou com Nicodemos, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E ele diz o quê? Como eu sendo velho, vou entrar no ventre. Carnal, igreja. E era um cara de alta patente, lá no meio dos fariseus, daqueles que eram doutorados na lei, daqueles que entendiam
tudo que a Torá fala, mas não entendia nada sobre o Espírito Santo e sobre o mundo espiritual. Só tinha letra, não tinha o Espírito que vivificava e trazia o entendimento do que está embutido aqui, igreja. Amém? Diga aleluia. Está dando para compreender? E aqui ele vai dizendo, ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que está oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem dessa era para a nossa glória. Aqui ele vai falar de muitas coisas que vai dar a entender que está falando de Jesus. Mas vamos para frente. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a compreendesse essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Está vendo? Vamos mais. No entanto, como está escrito, o que algum olho jamais viu, ouvido jamais nunca ouviu, nem a mente imaginou, o que Deus predestinou para aqueles que o amam. Se eu se prender que isso aqui só fala da salvação em Cristo Jesus, eu vou ficar preso só à salvação. Vou ficar preso só de uma revelação que Deus está dizendo que Jesus viria e algo. Mas quando ele diz que o olho não viu, ouvido não ouviu, foi ao coração do homem, eu vou além. Eu vou lá para onde está escrito, que eu vou pedir a Grimaldo que vá lá, só Grimaldo, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, amém? Éfeso 1, 3, aí eu vou pegar o profundo, e eu vou entender que aqui tem muito mais coisa do que só a salvação em Cristo, amém, igreja? Então vamos continuar enquanto ele vai lá. Veja aqui, que o olho não viu, o que não foi ao coração do homem, é o que está predestinado, que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus todavia revelou a nós, por intermédio do Espírito, e Espírito Santo, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece o pensamento do homem, senão o Espírito do homem, que nele existe, ou nele habita. Assim igualmente, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas nós, entretanto, recebemos o Espírito não do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Ele está dizendo que todo filho de Deus tem que ter o Espírito de Deus, senão não é de Deus, é o selo. Tem que ter a mente de Cristo, senão não é de Cristo. Tem que ser espiritual e não carnal, ainda que esteja em um corpo carnal, mas o que tem que predominar é o espiritual. Então, se tem que predominar é o espiritual, tudo que vir bombardear, tudo que vir contra a revelação do Espírito, eu não tenho que aceitar. Tudo que o homem disser, humanamente falando, a tese do homem, eu não vou aceitar. Eu tenho que ir para a tese de Deus, tese do Espírito Santo de Deus, porque todas as teses do homem vai passar, a de Deus vai permanecer. Amém? Você está entendendo, igreja? E as coisas de Deus não dá para entender. Aqui mesmo vai explicar isso. Aqui vai continuar dizendo, preste atenção. Paramos aí no versículo, acompanha aí. Recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender, porque Deus nos foi outorgado gratuitamente. Deus já liberou, Deus já outorgou algo gratuito, por intermédio de Cristo. E aí vem mais, por isso, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas. Quem que tem que prevalecer aqui? O conhecimento humano ou que é que vem ministrada pelo Espírito? Aqui está dizendo isso? Tá ou não? Então não é o que está aí fora, não é o que dizem, não é o que os soberanos, não é o que os sábios, não é o que os entendidos quer para a minha vida, é o que eu e você tem que entender, que é o que vem de Deus, é o que tem que prevalecer.
Amém? Em todos os aspectos. E aí vem mais. Está vendo? Ó? Mas sim palavras ministradas pelo Espírito, interpretada verdades espirituais para os que são espiritual. Então não é para todo mundo, não é para todo crente, não é para todos que estão em Cristo aqui, não. Se não for espiritual, não vai entender. Se está aqui, aceitou Jesus só de boca, por aceitar, não vai entender, não vai compreender, não vai viver o que Deus tem de grandeza para mim, o que Deus tem de melhor deste mundo para mim. Não vai dar para compreender. Vai ser o crente medíocre, que vai se lascar, se ferrar, vai comer o pão que o cão amassou, e ainda dizendo, tá bom, no final você salva. Não, igreja, é o que eu estou dizendo, temos que ver muito mais, e você vai começar a entender nesse instante. Amém? Diga glória a Deus. Olha aí, ó, para você ver. Paramos, me acompanha aí para não perder. No 13, não foi isso? Interpretando verdades espirituais para quem são espirituais. As pessoas que têm o Espírito, ó, que não têm o Espírito, não aceita as verdades que vêm do Espírito. Está vendo? De Deus. Pois lhe parece absurda. E não são capazes de compreendê-las. Porquanto eles são definida espiritualmente. Só dá para entender quem é espiritual, só compreende quem tem o Espírito, senão não dá. Contudo, aquele que é espiritual pode definir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto, entendeu aí? Vai dizer, é um louco, é um doido, isso não tem lógica, isso não bate, isso não existe. Por isso que Paulo dizia, eu não prego uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas sim de poder de Deus. É o poder, é a unção que vai fazer a diferença. Olha, igreja, acorda. É o que eu digo, o que prevalece hoje é a carta na manga, porque pregar bonito os padres pregam, qualquer um prega, tem uma oratória, sabe ministrar. Tem pessoas aí que é de seita, que você pensa que está ouvindo uma mensagem de um pastor. Sim ou não? É ou não é? Ei, Aleph, cheguei, Brasil. Presta atenção aqui. Pronto. Se liga aqui. Deixa seu pai quieto. Diga aleluia. Só Jesus na causa. Se eu trouxe ar que sobra para ele, aonde eu andei não tinha. Apesar que tinha. Fica quieto, menino. Diga aleluia. Olha para cá. Deus quer que eu e você viva algo, igreja. Por isso que está lá. Aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não foi ao coração humano, é o que Deus está preparando, e tem preparado, e preparou desde a fundação do século, para os que o amam. Aí você vai dizer, Jesus, mas eu não fico só em Jesus, eu fico além do que Jesus trouxe para mim. Amém? O que está embutido em Cristo para a minha vida, o que está embutido em Cristo para a nossa vida. Amém? Está dando para entender? Sim ou não? Aí lá em Efésios ele vai dizer assim, ó, veja se não tem alguma coisinha, ó, aqui diz que o que ouvido não ouviu, coração, ouvido, pensamento, mente, tudo, não percebeu, é algo que Deus tem preparado os que o amam, algo grande, as grandezas, algo, ó, que está embutido, e só vai entender que é espiritual. Aí nesse versículozinho, tem um detalhe aí para a gente pegar, vai lá, 3. Efésios 1, 3, o título diz, Deus nos abençoou em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então vamos analisar isso aí. Se você der continuidade à leitura e não parar para meditar nesse versículo, você vai perder toda a revelação desse versículo. É como eu estou dizendo, tem coisas que está embutido. É como diz assim,
é um enigma, é uma coisa que você tem que, Deus dizer, olha, pega isso aí. Porque assim Jesus fazia. Jesus pregava em parábola, e quem estava ouvindo não entendia nada. E os discípulos também não entendiam, porque eles não tinham ainda o Espírito de Deus na vida dele. Mas depois o Senhor disse que eles iam entender tudo, quando viesse o selo, como viesse o Espírito Santo. Então nós temos que entender uma coisa, igreja: enquanto a gente se comportar como físico, como carnais, com entendimento do mundo, não vamos desfrutar o que é do céu, porque nós vamos ficar lutando e querendo o que é da terra. Nós vamos perder o principal. Quer ver uma coisa? Se eu vou para Cristo e revelo Cristo e digo que bendito Deus e Pai de nosso qual nos abençoou com todas, Ele está dizendo todas. Aí eu começo a dizer, quando Jesus veio ao mundo, o que Jesus fez? Olha aí agora, que não é só salvação. Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos das garras do diabo. Jesus veio para curar, para abrir olhos de cego, abrir não só os olhos, mas o entendimento. Jesus não ficou só no físico, Ele ficou em físico e espiritual. Aí eu digo, Jesus veio e trouxe cura? Vai abrir a boca aí, sim ou não? Então no ministério dele e na revelação dele tem cura para mim, porque Ele trouxe cura. Vai dizendo aí, Jesus trouxe prosperidade? Trouxe, porque Ele multiplicou. Ele pega pães e multiplica. Antes de viajar, eu preguei para vocês que Jesus é tão perfeito, Deus é tão perfeito, que até tributo, até o imposto de renda da época, Jesus pagou, ainda pagou pelos discípulos. Jesus dizendo assim, não se preocupe com os ladrões, que já tinha naquela época, e pega lá a moeda e diz, quem ainda faz uma pergunta a Pedro, quem deve pagar tributo? É os que são da casa ou os de fora? Pedro responde, os de fora, não os da casa. Então Jesus podia dizer, eu não vou pagar, eu não devo pagar, eu não tenho que pagar, porque eu sou da casa, eu sou judeu, então não pago. Mas Jesus disse o quê? Também em outra passagem diz, qual a esfinge que está aqui? É a de César, então dai a César o que é de César, paga o tributo. E ainda diz, pague para que não escandalize, para que a gente não venha escandalizar. Vai lá, faz um milagre, determina que ia pegar uma moeda na boca de um peixe, não disse lança a rede, Pedro, e pega alguns peixes e sai procurando a moeda. Ele mandou jogar um anzol, igreja, não foi rede, não foi para pegar vários peixes e ali vir adivinhar, não, vir ver qual peixe teria uma moeda. Ele diz, vai, joga um anzol lá, ó, pesca um peixe, abre a boca, abre, está lá, ó, o peixe não engoliu, está na boca. Ele disse, abre o peixe, não, está na boca do peixe, ele não vai engolir, e automaticamente tudo que um bicho, um peixe pega, ele joga lá para dentro, sim ou não? Está lá esperando. Quando você pescar, abre e paga, tanto por mim e por você. O que estava lá, dava para pagar as 2 moedinhas, que era cobrado naquele tempo, que era cobrado de imposto. Então paga por mim e paga por você. Você está entendendo? O mestre está dizendo, não se preocupe não, se você me honrar, se você crer, se você me servir, eu dou dinheiro para você, que sobre, que você vai pagar até os ladrões deste mundo, e ainda vai ter demais. Está entendendo? Porque eu sou o Deus Jeová Jirê, o Deus da provisão, eu sou o Deus da riqueza. Ele mesmo diz que ama a prosperidade do seu servo. Agora, se alguém diz, eu só quero ser salvo, então viva na miséria, viva comendo aí só o que sobra, pega as migalhazinhas. Por isso que tem que abrir o entendimento, por isso que a gente vai começar a escola de sabedoria e prosperidade, ensinar você a ter sabedoria de Deus e ser próspero em todas as áreas. Não é prosperidade só financeira, igreja, é eu ter prosperidade no meu corpo. E o que é prosperidade no corpo? É ter um corpo saudável. Amém? Você está entendendo? Tendo um corpo saudável, meu corpo é próspero, meu corpo está vivendo bem.
Eu estou saudável no corpo, então eu tenho prosperidade. Na minha mente, eu tenho uma mente liberta, uma mente que raciocina, uma mente que pensa, uma mente que não vive manipulado, uma mente que não se deixa levar pela multidão, uma mente que faz a diferença. Isso também é prosperidade. Você está entendendo, igreja? Então Jesus trouxe muita coisa. Olha o que ele fazia. Vai acompanhando o ministério do mestre. Ele chamava a existência que não existia. Ele quebrava protocolos da natureza. Ele mandou o vento se calar. Ele mandou o mar se acalmar. Toda a natureza obedecia a ele. Ele ainda diz mais: quem crê em mim, como diz a Escritura, vai fazer coisas grandes, maiores do que ele fez. A gente não está fazendo merda de nada. Diz aí o que você está fazendo. Fala o que você está fazendo. Diz aí o que você está fazendo. Vivendo uma vida espiritualmente medíocre. E eu lhe provo. Porque toda vez que tem um problema, corre risco de blasfemar, corre risco de recuar, desanima. É o que nós vamos pregar na Santa Ceia. Vamos falar a respeito de muitas coisas que acontecem. Nos últimos dias, alguns aqui foram cometidos de golpes. As coisas vêm, os problemas vêm, mas aí é que está, como eu tenho que me comportar perante todos esses problemas. A mulher de Ló vai estar no ouvido dizendo assim, abandona seu Deus e morre. A mulher de Ló vai estar soprando, o satanazinho vai estar dizendo, você não é crente, por que está acontecendo isso? Você não diz que é fiel, por que Deus está permitindo? Então tu vigia, amém? Santa Ceia a gente conversa, diga aleluia. Então Deus tem muito para mim e para você, mas Ele vai permitir que eu seja testado, provado. Se eu sou espiritual, eu entendo. Se eu sou espiritual, eu passo no teste com 10, amém, igreja? E com a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é que me enriquece, e não me acrescenta nenhum problema. É isso que temos que meditar, isso que temos que entender. Senão a gente vai ficar com a mente humana medíocre. E aqui está dizendo, todas as bênçãos já está liberada. Olha, não está nem escondida. Porque a gente vai dizer assim, está escondida não. A partir do momento que está revelado, não está escondido para ninguém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos, todas as bênçãos espirituais na região celestial. Eu já disse a você, saiu do chão, já é celestial, amém? Já está aí, cabe eu tomar posse, cabe eu entender e fazer com que ela se materialize em minha vida, fazer com que ela aconteça em mim, que eu venha desfrutar. Eu lhe pergunto, Jesus, na hora que há um casamento, falta vinho, falta algo aparentemente que seria comum, mas traria um problema para a núpcia, traria um desconforto, traria ali, daria um BO, porque era costume, tinha que ter muito vinho, e o vinho tinha que ser servido, olha aí, no início bom, e depois todo mundo encheu a cara, serve o que não presta mais, o ruim, porque já está bêbado mesmo, ninguém vai sentir mais gosto de nada. Está travado. E Jesus ali faz o quê? Ele quebra protocolos. Isso quer dizer que na vida de quem serve, na vida de quem ama a Deus, na vida de quem obedece a Deus, na vida de quem crê, Ele vai quebrar protocolo porque Ele é Deus. E como o Senhor disse que Ele quebrou o protocolo? Quebrou. Maria chega lá e chama Ele antes da época. E Ele diz assim, mulher, ainda não chegou a minha vez. Não chegou, Maria. João Batista ainda está vivo. Eu só posso assumir o meu ministério quando ele sair de cena. Mas naquele momento, Jesus, por uma causa, e qual a causa? O amor, igreja. A família. Uma família está sendo gerada a partir de hoje. Primeira instituição constituída por Deus, família, casamento. Amém? Algo forte estava acontecendo. E Ele vai lá e faz um milagre
de transformar água em vinho. Isso tem lógica? Não tem lógica. O carnal vai entender? Não vai entender. Por quê? Não explica. Essa metamorfose não existe. Não tem combinação. Essa água tinha que vir de uma uva, essa água tinha que vir de um fruto para se tornar vinho, vinho de maçã, vinho de milho, vinho disso, vinho daquilo, água. Não, esse negócio não pode. Fermentar, água não se fermenta. Então não tem como virar esse troço vinho. Ainda mais um vinho de qualidade, um vinho perfeito. Que vinho perfeito de qualidade tem que ser armazenado, tem que estar lá por tempo, tem que ser purificado a tempo, tem que ficar lá descansando para ser um vinho bom. E de uma hora para outra, pega água, bota dentro de um cântaro, sem nenhuma. E o melhor vinho, diga aleluia. O melhor vinho. Sim ou não? Não vai ter lógica. Por isso que está escrito: quem é espiritual vai entender. Vai dizer assim: não tem lógica para você, meu amado, mas para o meu Deus, para o meu Senhor, para o Todo-Poderoso, tem lógica, porque eu creio. E tudo é possível ao que crê. Está entendendo agora? Tudo é possível ao que crê. Então eu tenho que empreender isso. Eu tenho que ficar nessa visão, Irene. Tudo é possível ao que crê. E se eu creio, eu obedeço. Por isso que a obediência tem que estar andando com a crença. Não adianta só eu crer e não obedecer, igreja. Porque na hora que eu creio e obedeço, Deus se compromete em fazer o milagre. Está dando para entender, crente? Que tudo já está liberado. Tudo já está aí. Aí vem Jesus e quebra outra situação. Geneticamente falando. Nasce alguém que nasce cego de nascença. Geneticamente falando. E ainda foi perguntado, em outra passagem, quem pecou? Quem pecou? Ele ou os pais? Não, isso está aí para que a glória de Deus se manifeste, para Deus ser glorificado. Então tem coisa na minha vida, na tua vida, que não foi nem erro, nem pecado, é para a glória de Deus. E já aquela outra passagem, Jesus alerta ao cidadão: vá e não peque de novo, viu? Para não te suceder coisa pior. Tu deu legalidade, por você está 38 anos paralítico miserável. Amém? Por isso você está aí lascado, esperando um anjo mover a água. Eu estou agora lhe dizendo: perdoados estão os seus pecados, porque foi pecado que ele fez. Abriu porta e se lascou. Amém? E ali Jesus ainda alerta: vá, vigia a partir de agora, não abre mais porta não, para que não suceda coisa pior. Está dando para entender, igreja? Sim ou não? Já na outra passagem, Jesus não condena, porque aquilo ali não foi nem o pai, nem a mãe que pecou, foi algo para a glória de Deus. Então, eu não tenho que estar questionando o milagre, eu só tenho que viver o milagre. Eu não tenho que estar questionando, como eu digo sempre, se a minha vitória vai vir de jegue ou de avião, estou tanto que ela venha. Por quê? Porque tem hora que vai demorar, porque é coisa grande. Se é coisa grande, o alicerce tem que ser feito. Se é coisa pequena, vem logo. Amém? Você está entendendo? É a mesma coisa do amebado. Cai um acajá na cabeça dele. E ele disse: Deus, depois disse que Deus é perfeito, um pé de árvore desse tamanho, olha o tamanho do frutozinho, e caiu na cabeça dele. Aí vem alguém sábio, né? E assim, já pensou se fosse uma jaca? Se caísse na tua cabeça, infeliz. Amém, igreja? Deus faz tudo perfeito, sim ou não? Tudo é perfeito, igreja. Acorda para a vida. Analisa aí. Analisa, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Não disse, de um grão grande. Mostardinha, que joga no olho para tirar, né? Sujeira, eu já fiz isso. Cisco, já tirou. E quando ela cresce, a maior das hortaliças, que os pássaros fazem ninho, e se você tiver uma fezinha dessa, e crer, você vai ter o poder de dizer aos montes: ergue-te daqui
e não duvidar no coração. Por que não duvidar? Porque vai entrar a lógica humana, vai entrar a teoria humana, vai entrar a questão da lógica, a questão de ser carnal, a questão de dizer o quê? Ser uma pessoa física, humanamente falando, dizer assim, isso não tem lógica, isso não funciona, isso é mentira, isso é coisa aí, ó, de crente. Então deixa falar e viva as coisas de crente, porque tem coisa que só é para crente, tem coisa que só é para quem crê, tem coisa que só é para quem vive a palavra de Deus. Deixa lá se lascar quem quiser. É como o Senhor diz para mim, lá do outro lado, eu todo mal acabado, capa do Batman, estava lá, eu tinha que ministrar, porque eu não ia poder negar a fé. Aí veio, o bispo Átila Júnior ministrou, veio, outros ministraram, e o Senhor falou para mim assim, olha, você vai ter que ministrar, você vai ter que jogar água no povo aí, para ele receber unção. Quem estava, diga amém. Quem lembra, diga amém. Eu, a capa do Batman. E o Senhor disse, quem é espiritual, entende tudo em poucas coisas. Quem não é, não perca tempo. Foi o recado que papai me deu. Não perca tempo com quem não é espiritual, porque não vai definir, ainda vai ficar contra você. Então deixa lá. Se preocupa com quem entende o que é espiritual. Por isso que Paulo começa dizendo assim, ó, eu estou falando para pessoas maduras, não é para criança, não é para pessoas carnal, é para pessoas que entendem, e quem entende pega a mensagem, quem entende vive o poder, quem entende pega aquilo aí e diz, é para mim esse recado, e eu vou desfrutar do melhor de Deus. Diga aleluia. Diga, eu tenho que ter essa mente, eu tenho que viver essa palavra, para que o olho não viu, o que não foi ouvido, o que não foi a mente e coração, é o que Deus está preparando para mim, em Cristo, e através de Cristo, porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já me abençoou, com todas as bênçãos, todas, me diz aí, a cura de um câncer, é bênção? O órgão ser criado do nada é uma bênção? É. Então aí agora onde entra o caroço e o pé de mangueira e a galha da mangueira. Estou aqui com caroço de manga. Para alguém que não tem a visão aguçada, só vai dizer, caroço de manga? É. Quem tem a mente aguçada, chega na minha propriedade e diz assim, ei, não tem uma manga dessa, que eu vou levar para casa? Quem tem a mente aguçada está dizendo assim, eu vou pedir, ou então até eu vou comprar, porque eu quero dessa semente. Está entendendo? E aí ele o que é que faz? Vou plantar essa semente, e mais na frente, o que vai acontecer? Eu vou semear toda a minha terra com essa semente, porque quando eu começar a produzir minhas mangas, eu pego todas as sementes de manga, que vai cair, que vai apodrecer, e eu vou plantar, e aí eu não vou nem precisar mais, nem comprar, nem pedir, eu vou ter meus pés de manga, e de qualidade, sim ou não? É o que eu faço lá na Efraim, diga aleluia, diga glória a Deus. Mas aí, alguém com a mente mais aguçada, manda, e com pressa, ele vai entender a regra da natureza. Por isso que você não tem que se preocupar como na benção vem, de jegue ou de avião, contanto que creia que vai vir. Sabe por quê, igreja? Tem sementes que ela vai dar em poucos dias. É ou não é? É ou não é? Uma coisa rápida. Um pé de coco já vai dar 4 a 5 anos. Mas depois que ele começa a produzir, tendo água, tendo adubação, ele não para mais. É assim ou não é? Mas ele levou 4, 5 anos para produzir. Mas também vai ter semente de uma mamona, 3 meses, alguma coisa está dando, mas com 2 anos, 1 ano e pouco, vai ter que cortar ela, que ela já não tem mais força, e o pé de coqueiro vai gerar um tempo, vai precisar de água, vai precisar de enraizar, mas começou a dar, não para mais, só basta administrar. Concorda comigo? Assim são as nossas bênçãos.
Tem hora que vai vir uma coisa rápida. Tem hora que você vai tomar posse. Você vai fazer com que a coisa aconteça. Você não tem que ficar, tem hora que esperando Deus dizer, faz isso, faz aquilo. Deus diz, o segredo está aí, a sabedoria está aí. Eu já disse o que tem que ser feito. Vá lá e faça o milagre acontecer mais rápido. É você. Está entendendo? Provoque o seu milagre. Passe no seu teste. Se vira. Qual é a área que você quer? Qual é a bênção que você quer? Provoque o seu milagre. Adiante o processo. Porque tudo é possível. Sim ou não? Sim. Está dando para todos entender? Diga amém. Maguila está acordado. Então fique esperto. Diga glória. Dá um aleluia aí, igreja. Está dando para entender o processo? Provoque o seu milagre mais rápido. Alguém está dizendo, mas não dá para mim. Problema seu, mas dá para mim. Eu não creio. Fica aí na sua miséria de descrença, vai ser salvo, mas eu quero muito mais do que isso. Porque o meu Deus tem muito mais para me dar. Deus quer me dar mais. Então, para que ele disse muitas coisas aí? Todas as promessas que estão na Bíblia. Aí eu vou ficar só naquilo. Alguém vai dizer assim, não. Mas Canaã, pastor, Canaã só foi para o tempo dos judeus. A Bíblia diz, aquilo que Deus preparou desde a fundação do século para o povo dele. Preparou algo grande. Olha, ele tem uma aliança a Isaac e Abraão. Ele tem com Jacó essa aliança. Aí vai dizer, para o povo de Jacó. E eu sou povo de quem? Para os descendentes de Abraão. Eu sou descendente de quem? Não, mas eu não sou na carne. E eu sou na carne. Aí ferrou. Quando eu era só espiritual, eu já tomava posse. Ainda mais sabendo que eu sou descendente na carne de papai Abraão. De vovô. De tio Isaac. Amém? Descendente de Jacó e Israel. A qual papai me chama de Efraim. Eu digo, ferrou. Aí eu vou viver a vida medíocre. Então, igreja, acorda. Toma posse do que Deus tem para a sua vida. Deus me falou esses dias. Eu vou falar no dia que eu vou orar. Para ver se vem todo mundo. Em nome de Jesus. Deus disse, olha, quando eu fiz o homem no Éden, eu fiz o homem com o DNA perfeito. Então Deus falou comigo. Você vai orar. E vai determinar que todas as doenças que vêm pelo DNA maligno, o DNA corrompido, todas as doenças e todos os males que está agindo no DNA, que pelo pecado foi embutido, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo. Então eu tenho que desfrutar do que tem em Cristo, do que está embutido em Cristo. Então eu posso orar e eu posso dizer, meu DNA é perfeito. Meu DNA não tem maldição hereditária. Não tem maldição do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do que eu chupando manga. Meu DNA é saudável. Câncer não tem que habitar. Ossos tem que ser restaurado, alicerçado. Não tem que ter maldição. Porque em Cristo Jesus tudo se fez novo. Então a Bíblia é mentirosa, Laíra. Mas não é, Laíra, que a Bíblia é mentirosa. É que a gente lê aqui e quando chega lá, vem um secretário de Satanás, vem uma Jezebel, vem uma mulher de Ló e fica soprando no ouvido, falando besteira. Aí aquilo que entrou pelo Espírito Santo, automaticamente com a nossa mente física, humanamente falando, é expulso. E a gente volta para a estaca zero. Mente de Adão, mente ferrada de Adão, mente da doença, mente do DNA. Olha, igreja, o DNA foi criado perfeito. Tanto é que Deus começou a proibir que não casasse mais os parentes. Era casado o quê? Irmã com irmã. Não era assim no início? Sim ou não? Sim ou não? DNA perfeito. Mas foi se multiplicando. O pecado entrando, a malícia entrando, Satanás entrando. Chegou um problema que se for ter um laço sanguíneo muito próximo, causa doença.
tem que tomar uma injeção, não é assim hoje? Não é assim? Tomar injeção, senão os filhos saem todo mal acabado, todo doente, mas não era assim no início. Então temos que voltar a Gênesis, temos que voltar antes da queda, antes da perdição, antes da desobediência e viver a mente de Cristo. Diga aleluia. Você está disposto a isso? Então busque em Deus a revelação da palavra, porque não é ler a Bíblia, igreja. Ler por ler, muitos lê. Você acha que os israelenses não lê a Torá? De dia e de noite, caminhando, trabalhando, está lá meditando. Mas o que foi que Jesus falou? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar, rebanho. Vocês são filhos do diabo. Porque tudo que está aqui, pelos profetas, vocês fizeram tudo errado. Sim ou não? Então vocês vivam a palavra. Amém? Não temos que viver o que o rabino está dizendo. Vai seu rabá para lá. Eu tenho que viver o que o meu rabi fala. Jesus. Esse é o meu rabi. Esse é o meu mestre. E a segunda pessoa a qual eu tenho que dar ouvido é aquele que está reinando em mim, o Espírito Santo da promessa. Se a gente viver isso, vai desfrutar de tudo, Nilson, dos milagres, de tudo, Ordilei, de tudo, Laíra, de tudo, menina do cabelo, amém? De tudo, vai desfrutar. Ó, tá aí, né? Como é que está lá o povo, tá bem? Dona Raimunda, tá ali, Dona Raimunda, vai desfrutar do melhor. Não deixa Satanás bombardear sua mente não, meu irmão, porque o que o olho não viu, não foi ao coração, o entendimento, está tudo embutido em Cristo. Então aí, veja Jesus andando hoje. Quando ele veio, olha o que ele fazia. Ele quebrava os protocolos, que aparentemente eram coisas do mundo. Sim ou não? Sim ou não? Tanto que disseram, ele não é profeta de Deus. Ele está comendo sem lavar a mão. Está fazendo isso, fazendo aquilo. Olha os milagres que ele está fazendo, tudo no sábado. 7 grandes milagres no sábado. Olha para aí. Aí ele chega daqui que é um maior do que o sábado. Aí ele começa, aí os caras dizem, vamos matar esse cara, está blasfemando. Tá, esse aí não é de Deus não. Olha, está tudo errado. Olha lá, ó, falando lá, ó, com os samaritanos. Ainda fala, não, que nada. Vamos pegar ele na palavra. Está lá uma mulher em adultério. Vamos matar ele. Aí Jesus só escreve e diz assim lá, vai lá e diz assim, vem cá, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque se Jesus mandasse matar a mulher, diz, cadê o amor que você prega? Mas se Jesus também perdoasse logo ela de cara e dizer, cadê a lei? Quem pega do teto tem que matar essa cidadã. Então quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A mulher olha para Jesus e diz assim, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Em outras palavras, vai e se converta, vai e mude de vida. Vá e viva a nova visão que eu tenho para você, que é boa, perfeito e agradável. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu sou descendente de judeus, Deus já mostrou isso para mim. Mas a primeira coisa que ele logo me alertou foi isso: não queira judaizar o evangelho. Não queira misturar as coisas. Ame a nação. Viva a descendência. Coisas de lá a gente vai pegar, igreja. Coisas de lá a gente vai assimilar. Mas tem coisa que é para eles, tem coisa que é para a gente. Amém? Sim ou não? Você já viu pregando várias vezes aqui dizendo que a gente está na frente dos judeus? Porque a gente já tem Cristo, já tem o Espírito Santo, já vai ser arrebatado e eles vão ter que pagar todo o preço. Você quer pagar o preço? Quer ficar aí na grande tribulação? Quer enfrentar o anticristo? Fique. Eu vou subir no arrebatamento da igreja. Quem vai subir, diga amém. E quem vai ver eu subir, diga aleluia. Quem desse aleluia? Vigie, Irene. Não deixa Nilson. Amém, igreja? Esses dois só porrada. Não deixa Nilson tirar.
Não deixa Nilson te ficar tirado do foco não, Irene. Diga glória a Deus. Preste atenção, igreja. Deu para entender a palavra? Então vamos viver os milagres. Vamos viver as curas. Vamos viver o sobrenatural. Vamos quebrar os protocolos. Como? Tem lógica alguém andar, ó, sobre o mar? Está lá o marzão. Aí vem ele, ó. A lógica dizia o quê? É um fantasma. Quer dizer, os filhos da égua acreditavam que era um fantasma, que era uma aberração que nem existia. E era quem? Os discípulos. Os discípulos, irmão. É um fantasma. Acho que se eles soubessem usar o poder do nome de Jesus, eu estava lá. Sangue de Cristo tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Ainda não sabia usar isso, né? Estava lá com certeza, né? Pegando as armas carnais contra o fantasma, duvidando que era Jesus. Amém, igreja? Até Jesus, sou eu. Jesus não é sua educação, sou eu. Mas imagine por dentro como o mestre estava, revoltado. Homens de pequena fé. Oh, meu Deus. Vem, Pedro. Se é o Senhor, deixa eu ir, Pedro. Então venha. Ele vai, mas ele olha para as circunstâncias, olha para o mar, olha para o vendaval e desce, igreja. Esse que é o problema de muitos. Olha para o governo, olha para quem quer que seja, olha para os impostos, olha para os golpes, olha para os infelizes, olha para os filhos do cão que está do lado e esquece de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Está entendendo? Fica firme. Você quer viver o melhor de Deus? Viva a palavra. Ah, está errado. Deixa eu estar errado. Você é doido. Deixa eu ser doido. Você é fanático. Deixa eu ser fanático. Aí na hora que você receber sua vitória, faça como eu. Sai dando a banana para todo mundo. Você chupa essa manga azeda. Infeliz que duvidava, que não estava crendo. Porque eu criei e creio e obedeci a palavra do meu Deus. Amém? Deus tem o melhor para você. E para terminar, 9h24. Preste atenção. Agora vem faltou o gaio. E como eu não tenho galha, eu não posso levar o gaio. Amém, igreja? Diga aleluia. Está aqui o caroço, entendeu do caroço? Sim ou não? Não tem que só ver o caroço, tem que pensar além. Assim a Bíblia. Não tem que só pegar o que está você lendo, pega o que está embutido, o segredo, o que o mundo espiritual vai te revelar. E às vezes Deus quer revelar para quem é espiritual, então pega. Ó, não é para todo mundo não, igreja. Diga, não é para todo mundo. Diga, está liberado para todo mundo, mas não é para todo mundo, é só para quem é espiritual. E que só vai ser espiritual quem pagar o preço. Sim ou não? De negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Cristo e renunciar às coisas humanas e viver as coisas espirituais. Está liberado para todos, mas infelizmente não é todos que vão. Então aí agora vem, ó, a galha. O cidadão que está mais aguçado na fé e nas coisas espirituais, duas brocas no pé do ouvido. Ó, que assim seja, que assim seja. Se eu trouxe a sopa, trazer a sopa quente para queimar a língua. Yakisoba, pior que e ainda é de camarão. Amém? Diga glória a Deus. Se não trouxer o camarão, ele não come. E ele não come yakisoba, ele cata o camarão todo e joga o resto fora. Aí diz que é besta. Vai nessa. Então Deus está dizendo para mim e para você. Passou ali ó, o caroço. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ele já vai mais aguçado. Alguém pega a galha. E com a galha, eu posso pegar, ó, com aquela galha, fazer uma estarquia, fazer um enxerto da galha. Amém, meus amados? Posso fazer um meio
daquela galha produzir mais rápido. Sim ou não? Só com a galha. Eu posso fazer ela produzir, porque ela já está crescida, ela já está amadurecida, ela já passou o tempo. Então alguém vai lá e diz assim: ó, menino, vou pegar um cavalo de um pé de manga ali, pegar essa galha já madura, já pronta, vou botar ali. Com pouco tempo eu estou recebendo, estou produzindo, eu estou desfrutando. Vou esperar nem o caroço nascer, porque daqui que o caroço nasça, daqui que cresça, daqui que produza, eu pego uma galha que já vai produzir. Isso que a humanidade faz, isso que aí fora faz. Deus quer que a gente faça isso no espiritual. Vá mais aguçado, vá mais além, tome posse da bênção, provoque seu milagre, entendeu? Fulano disse: ó, deixa lá, milagres só vive quem crê, e só entende quem viveu o milagre. Você conta para as pessoas, ele dá risada, ele dá glória a Deus, mas lá no íntimo ele diz: será? Será que foi isso mesmo? Será que não foi o remédio que tomou? Será que não foi o tratamento do médico? Será que não foi aquilo? Que não foi aquilo outro? Ele não acredita 100%. Mas você que viveu, você que recebeu, você diz: ó, fala o que quiser, eu sei que foi Deus, eu sei que foi um milagre, eu sei que isso aqui não é coisa comum, isso é de Deus. Então provoque e viva seu milagre, deixa quem quiser falar que fale. Sim ou não? Sim ou não? Pronto, pega lá, vai mais além, deixa o caroço, vai demorar um pouquinho. Pega uma galha, faz uma estarquia ali, ó, usa o cavalo, ou então pega lá mesmo, ó, no pé da árvore, ó, raspa, bota lá, ó, terra, bota água, bota alguma coisa, deixa lá 2 meses, 3 meses, daqui a pouco está enraizado, corta e planta, e daqui a pouco você está colhendo. Quem já foi lá na Efraim, chega lá no meu pomar e diz: por que essas pés de manga pequena está tudo carregada? Porque foi isso, irmão, de enxerto. Eu estou lá, ó, ah, mas aqui tem 2 tipos de manga, porque o cavalo eu deixei de podar, passou o tempo, sobressaiu, está dando 2 tipos de manga e um pé de manga. Por que isso? Está entendendo, igreja? Diga glória a Deus. Então viva isso no mundo espiritual. Vá à frente, seja aguçado. Quem quiser ficar para trás, fique. Olha, eu saí de Valéria, não sei quantos anos atrás. Vamos botar aí, passei 27 aqui. Fui para Minas. Vamos botar aí que saí uns 30 anos. Eu volto lá geralmente. Está lá os mesmos irmãos com a vidinha deles. Está lá naquela coisa do passado ainda. E olhando para mim dizendo assim: metido, só quer ser. Olha para isso. É como eu digo para os pastores que vieram de lá: a gente tem que voltar para lá, mas por cima da carne seca, porque tem um bocado lá que quer que a gente volte com a cara quebrada, lascado, lenhado, para jogar na nossa cara e dizer: cadê o teu Deus? E tem um bocado da tua família, tem um bocado que você conhece, está doido para passar na tua cara. Então viva o milagre de Deus, viva a fé, viva o poder e seja aquele que faz a diferença. Aí eu chego lá hoje, não é para humilhar ninguém não, igreja. Eu não é para humilhar ninguém não. Mas eu chego, faço questão aí, embaixo, subir do carro: tudo bem, fulano? Ciclano? Aí quando eu saio, está repreendido o olho grande. Mas só para fulano ver que Deus é comigo. E Deus honrou a minha fé. Que Deus cumpriu a promessa que Ele me fez. E o preço que eu paguei valeu a pena. Sim ou não? Então pague o seu preço. Fica sobre seus pés e aplaude Jesus. E aí, essa palavra falou com você? Não se esquece de ativar o sininho para você receber sempre uma notificação quando uma nova ministração for publicada. E também deixe seu like, comente e compartilhe, para que essa mensagem alcance mais e mais vidas. E não se esqueça de visitar a gente presencialmente. Estamos em Irecê e região, e você fica como nosso convidado para fazer parte desta história.